Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, muito obrigado. Este mundo foi criado por Deus e Deus é a provisão infinita. Portanto, quando conhecemos realmente esta imagem verdadeira, já não existirá um mundo incômodo e limitado onde não possamos enriquecer-nos, a não ser em troca do empobrecimento de alguém. À primeira vista, a riqueza apresenta uma aparência material, mas na verdade ela é a expressão de amor, sabedoria e vida de Deus. Por isso, ela surgirá onde nós reconhecermos estes atributos de Deus. Reconheça, antes de tudo, o amor de Deus que existe em todas as partes. Reconheça a sabedoria de Deus que está em todo lugar. E desperte para a maravilha de estar sendo vivificado por esta vida de Deus. Agradeça o amor de Deus, a sabedoria de Deus e a vida de Deus. Quando praticar o amor de Deus e a sabedoria de Deus, quando manifestar a vida de Deus e dedicar-se em retribuir os benefícios recebidos, aí então surgirá a riqueza. Masaharu Taniguchi, muito obrigado. Você está na reunião virtual da Seicho Noye, no lar do Progredir Infinito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o preletor Carlos Alberto da Silva e com muita gratidão estou incumbido de conduzir a nossa reunião virtual de hoje. Muito obrigado. Estamos estudando o livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, cuja autoria é do Dr. Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho Noye, e que respeitosamente e carinhosamente o chamamos de Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. O tema de hoje é o segredo para atrair verdadeiramente a riqueza. O segredo para atrair verdadeiramente a riqueza. Então nós vamos estudar, nós vamos aprofundar quais são as leis, de que maneira sejamos capazes de atrair verdadeiramente a riqueza. Este é um tema muito explorado. Se você pesquisa aí na internet, pesquisa no YouTube,
com certeza você vai encontrar diferentes formas de abordar este assunto. No entanto, aqui, no dia de hoje, nesta nossa reunião de hoje, nós iremos estudar de forma que possamos aprofundar e entender o que é a verdadeira riqueza. Se você não entender ou se você não compreender o que é realmente a riqueza, poderá atrair, na verdade, para você grande dor e sofrimento. Afinal de contas, com certeza você já ouviu várias expressões do tipo: o dinheiro não compra a felicidade, sou pobre, mas sou honesto, outras coisas que, vamos dizer assim, né, que havia uma determinada família e essa família eram pessoas simples, viviam bem, e de repente ganharam muito dinheiro e essa família acabou por se desfazer. Então são muitas as histórias que a gente conhece de pessoas que a princípio viviam até de certa maneira bem, ou pelo menos mais harmoniosos, e quando o dinheiro surgiu na vida desta família, passaram a atrair inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. Mas por quê? Por que essas situações de fato acabam acontecendo? Simplesmente porque as pessoas não compreenderam ainda o que vem a ser verdadeiramente a riqueza. Se você entender o princípio da riqueza, você atrairá a verdadeira riqueza e poderá gozar aqui no mundo material de tudo aquilo que você precisa, na quantidade que você precisa, no momento que você precisa, e vai poder dizer adeus, literalmente dizer adeus aos tempos de vacas magras, tá certo? Então essa é a expressão que a gente costuma usar. Então, com certeza, entendendo o princípio da verdadeira riqueza, ou o que vem a ser verdadeiramente a riqueza, você terá liberdade para manifestar no seu cotidiano toda a riqueza infinita que o Filho de Deus merece. Mas antes de a gente entrar, então, propriamente dito no tema, aprofundar ele, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal da Seitonê, que eu faça agora, tá certo? Aproveita, já que vai fazer a inscrição, acione também o sininho se você não fez. E é claro, não deixe, já coloque aí, né, o seu like, já dê o seu joinha para que a gente possa impulsionar esse vídeo e alcançar grande número de pessoas, tá certo? Então, muito obrigado, vamos iniciar. Eu vou começar nosso estudo trabalhando aqui sobre esse conceito que eu disse a vocês do que vem a ser a verdadeira riqueza. Em que consiste a essência da riqueza? Estou, então, lembrando com o livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, e eu vou abrir na página, estou com o livro aberto na página 101. A riqueza não é simples acúmulo de matéria, mas sim materialização de boas ideias que contribuem para o bem de todos. Em outras palavras, quando ideamos algo que seja útil para grande número de pessoas e colocamos essa ideia em prática, ela traz como resultado a riqueza concreta. Olha só, então o que vem a ser a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza, ou a essência da riqueza, está em você conceber ideias que venha contribuir para o bem do maior número possível de pessoas. Então, a riqueza material, né, ela é consequência deste ato, né, dessas ideias que você concebeu, vindas de Deus, que colocado em prática vai beneficiar grande número de pessoas. Ou seja, a riqueza material é uma consequência da riqueza espiritual, daquilo que está dentro, na camada verdadeira, na camada profunda de todos nós. Porque dentro de todos nós habita a vida perfeita de Deus. Não é verdade? Mas aqui o professor Masaru Taniguchi alerta o seguinte: às vezes, conseguimos elaborar, apenas com nosso esforço mental, boas ideias que serão úteis e benéficas para muitas pessoas. Mas,
Na maioria das vezes, isso não pode ser conseguido somente com os esforços da mente individual. Para conceber boas ideias, é essencial captar, por meio da oração, a transmissão da sabedoria proveniente do elevado mundo espiritual. Esta sabedoria é muito mais ampla e abrangente do que a nossa inteligência cerebral. E aqui talvez a gente possa até perceber ou parecer, ou enxergar que há um paradoxo quando a gente estuda, quando a gente pensa, ou quando a gente reflexiona acerca da riqueza. Porque, afinal de contas, a gente acaba se deparando, então, com a matéria versus espírito. Então, Jesus Cristo nos ensinou, por exemplo, que não podereis servir a dois senhores. Então, muitas vezes a gente vê um contraponto, vê algo como opostos, quando se pensa nos conceitos de matéria e de espírito. Até porque aí vem uma coisa importante. Na verdade, não é que existe aí um paradoxo. O que ocorre é que quando você julga a si como um ser material e olha para esse mundo ao teu redor e o enxerga como sendo o mundo que realmente existe, então você tende a buscar cada vez mais a matéria. E ao buscar a matéria, meu amigo, minha amiga, eu tenho que te falar claramente, você vai atrair sofrimento. Porque aquilo que é material, ele termina, ele se esgota. Então, nós precisamos compreender, talvez nesse momento, justamente o que também nos ensina Jesus Cristo quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Aqui vem, então, realmente esta parte importante, que agora eu gostaria de ir para a página 61 do livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita. Aqui o professor Masaru Taniguchi, ele vai nos falar sobre o que vem a ser a verdadeira fé, onde a verdadeira fé, ela não objetiva, digamos assim, o ganho, ou então a obtenção de bens materiais. Até porque na Seichonoye nós acreditamos em cada palavra dita por Jesus Cristo. Então na Seichonoye nós aprendemos desde o princípio a buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois sabemos que no reino de Deus, ou seja, no mundo da imagem verdadeira, é a fonte, existe a fonte da manifestação da verdadeira riqueza. Há um manancial inesgotável das riquezas infinitas de Deus, que não são materiais, são ideias espirituais, e estas, quando seguindo passo a passo o que é necessário, ela vai se manifestar no mundo material como coisas materiais, mas como consequência, tá certo? Então aqui o professor Masaru Taniguchi, ele fala a respeito da revelação divina de 10 de abril de 1932 da Seichonoye, onde ele diz que Deus afirma: eu vim não por causa da matéria, mas da vida. Não por causa da carne, mas do espírito. São poucos os que compreendem isso. Aquele que com a mente sujeita a mudança das condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam e perde a fé quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo se torna saudável. E descrê dele quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando. Portanto, a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme as alterações da matéria. Abrindo aqui, deixando o livro aqui um pouco de lado e pegando aqui um outro livro, que é o livro das Revelações Divinas. Foram 32 revelações divinas que o professor Masaru Taniguchi recebeu ao longo de sua vida, desde o momento em que recebeu as revelações da Seichonoye. E esta revelação que eu acabei de falar para vocês, que está no livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, ela é a revelação divina da forma perfeita, sem forma e todas as formas. Olha que legal o nome. Revelação divina da forma perfeita, sem forma.
e de todas as formas. E o que isso está dizendo? Está falando sobre a imagem verdadeira. A necessidade de nós aprofundarmos no conceito da imagem verdadeira. O fenômeno é sombra, ou seja, o fenômeno é projeção. O mundo fenomênico na Seichonoye, quando nós usamos a expressão mundo fenomênico, nós estamos nos referindo ao mundo terreno, ou seja, ao mundo material, e também ao mundo espiritual. Estes, portanto, são projeções da nossa mente. Seja de feito conforme creste, ou tua fé te curou. Então, este mundo material, ou o mundo fenomênico, ele é regido pelas leis mentais. Dentre estas, eu gostaria de destacar algumas, como é dando que se recebe, ou seja, a lei de causa e efeito, que também diz que aquilo que você planta, naturalmente você colhe, tá? Então, ou de outra forma dizendo, tudo aquilo que você está acontecendo na tua vida agora, não deixa de ser uma das manifestações da colheita daquilo que plantastes em tempos anteriores, seja nesta vida ou em vidas anteriores, tá certo? Então, aqui o professor, na verdade, ele está falando aqui para nós sobre o viver natural da Seichonoye. O modo de viver Seichonoye é um modo de viver natural. Ou seja, é um modo em que a gente confia plenamente em Deus. Deus é nosso Pai, nosso melhor amigo. E você que me acompanha aqui no YouTube já deve ter percebido que por vezes eu uso essa expressão. Eu fico repetindo o tempo todo, Deus é nosso Pai, nosso melhor amigo. Ou Deus é meu Pai, meu melhor amigo. A fim de que a gente possa cada vez mais aprofundar essa consciência. Ora, se Deus é nosso Pai e Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos, Então, a palestra anterior em cima do livro Abrindo o Canal da Provisão Infinita, que abriu este ciclo de estudos de 4 reuniões virtuais. A primeira aconteceu, então, na semana passada, cujo tema é Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então, ou seja, dentro dessa consciência, a gente vai entendendo cada vez mais que, sendo Ele meu Pai, Ele sabe o que eu preciso. E por confiar no Pai, e por ter amor ao Pai, porque nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu ser, de todo o teu coração, naturalmente tudo o que necessitamos manifesta no momento em que a gente mais necessita, Ele estará lá à nossa disposição. Então o professor Masaru Taniguchi ele vai explicando assim. Essa revelação divina começa com a afirmação categórica: eu vim não por causa da matéria. No entanto, existem muitas pessoas que procuram a Seichonoye pensando tratar-se de uma religião que proporciona graças terrenas e materiais. Porque tomaram conhecimento de muitos casos de pessoas que, passando a frequentar a Seichonoye, obtiveram graças tais como cura de doença difícil de ser debelada por meio de tratamento médico, harmonia no lar, lucros financeiros, etc. No entanto, quem pensa, recebi graças materiais, Deus seja louvado, ao conseguir bens materiais, certamente perderá a fé quando ocorrer prejuízo e pensará, esta religião não me serve, pois não me proporciona graças. Quem pensa na graça de Deus, ao recuperar a saúde, provavelmente perderá a fé quando a saúde declinar. A fé dessas pessoas não é autêntica. Olha que forte isso. A fé dessas pessoas não é autêntica, pois não está alicerçada na sólida base de conscientização da verdade, mas na inalterável graças fenomênicas. E aqui eu vou fazer um comentário que eu acho que é pertinente com o que a gente está falando. Há muitas pessoas que ficam pulando de religião em religião, procurando aonde vai obter mais graças, como se Deus fosse um servidor dele. Não se esqueça, cuidado, Deus não é o nosso servidor, nós somos o servidor de Deus. Então tem pessoas que ficam
correndo, né, e fica sabendo, em tal igreja tem um pastor que ele faz muitos milagres. A pessoa vai para aquela igreja. De repente ela escuta, olha, naquela paróquia tem um padre que tem realizado muitas curas. Aí ela muda de paróquia e vai para aquela outra igreja atrás daquele padre. Há espíritas que ficam sabendo, olha, tem um médium poderoso. Ele não só acerta, como indica para todos nós o caminho certeiro para a gente vencer na vida. E a pessoa fica pulando de galho em galho. E aqui, então, uma advertência. Cuidado. Não se esqueça que esta fé, ela não é a fé que vai te libertar e te salvar. Você está brincando, você está usando da bondade de Deus. Deus não deve ser procurado apenas nos momentos difíceis, mas nos momentos de provação você deve ter fé em Deus. Exatamente como Jó demonstra a fé verdadeira que transcende qualquer dor, qualquer provação que esteja sendo submetido no mundo material. Lembrando, as provações nada mais são do que a materialização da lei mental de lei de causa e efeito. Portanto, não é uma provação que Deus está mandando aquele sofrimento, que Deus está te mandando uma doença, que Deus mandou um problema financeiro, que Deus está te testando, te provando, fazendo você perder o emprego, ou vir a uma falência, viver a experiência de uma falência. Isso não tem a ver com Deus. Entenda isso, por favor. Isso tem a ver com a lei mental, porque uma dessas outras leis mentais diz: o mundo exterior é a projeção do teu mundo interior, ou seja, aquilo que você reconhece e manifesta neste mundo. Então, a provação é a materialização das leis mentais. Então, vamos continuar aqui. Todas as coisas fenomênicas são transitórias e um dia acabam se desfazendo e desaparecendo. Por isso, a fé motivada por graças materiais enfraquece mais dia menos dia. Quem recorre a Deus somente em busca de graças fenomênicas não possui fé verdadeira. Não possui fé verdadeira. Não passa de um materialista ganancioso. Não passa de um materialista ganancioso. Recorrer a Deus em busca de coisas materiais é uma atitude que denota o instinto natural do homem primitivo e não é um ato de fé verdadeira. Tal modo de proceder é comparável ao empreendimento com fins lucrativos. Como disse no início, existem pessoas que procuram a Seitianoye pensando em obter graças materiais. Este procedimento não é próprio de quem deseja alcançar a fé verdadeira. Entenderam isso? Entenderam isso? Deus revelou que não veio pela matéria, mas pela vida, pelo Espírito. Ao proporcionar graças ao ser humano, Deus não visa o favorecimento fenomênico. O que importa a ele é o grau de aprimoramento que a alma da pessoa alcança com o recebimento de graças. Este é o significado da revelação divina acima. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que você está recebendo exatamente aquilo o que o seu espírito está preparado para receber. Entenda uma coisa, se uma criança nos pede, ou te pede, me pede, uma nota de R$100, uma criança de 7 anos, sem que justifique aquilo, a gente não vai simplesmente dar uma nota, ainda que possamos tê-la sobrando em nosso patrimônio. Então aquele que ama verdadeiramente, o pai que ama verdadeiramente o filho, a mãe que ama verdadeiramente o filho, a filha, não sai dando dinheiro à torta e à direito, porque sabe que ele não tem maturidade para usar aquele dinheiro e provavelmente vai usar em guloseimas, usar em coisas que não lhe farão bem, que não lhe trará bem algum. Da mesma forma, Deus, ele sabe o que você precisa e é nem sempre aquilo que você deseja, nem sempre aquilo que você acha que você precisa, realmente lhe é necessário. Então, cuidado, né? Isso é importante você entender. Então, se você quer ter abundância em tua vida, então você precisa ter um espírito abundante.
Se você quer realmente ser uma pessoa próspera, tem que ter a mente próspera. E a mente próspera, nesse caso, que eu estou dizendo, acho que já ficou muito claro, eu não estou dizendo a mente próspera de coisas materiais, porque coisas materiais, além da conta, elas se tornam empecilho muitas vezes para nós. Então, às vezes, uma pessoa, quando ela passa a ganhar muito dinheiro, se ela não está devidamente preparada, se ela não tem o devido preparo espiritual, aquilo acaba projetando sombra até, na verdade, na vida espiritual dela. Quantos casos de famílias que não foram desfeitas quando passou-se a nadar em rios de dinheiro, aí foram procurar amante, quem era casados, foram, gastar dinheiro com bebedeira, né? Então, cuidado, a gente vê isso muitas vezes em atletas famosos que acabam se perdendo e gastando dinheiro, pessoas que eram religiosas quando eram no início de suas carreiras e que simplesmente se perdem quando conquistam aí fama, quando conquistam muito dinheiro. Então a gente deve tomar cuidado para que o acúmulo ou a vinda dos bens materiais, ao invés de projetar em nós sombra no nosso espírito, na verdade, ele venha e projete em nós, na verdade, a elevação espiritual. Que a riqueza material seja, na verdade, a materialização da nossa riqueza espiritual, a riqueza de dar, a riqueza da benevolência, né, do servir, do ajudar, né? Então, aquele que entende isso, ele mesmo saberá, ele não só atrairá muitos bens materiais, como ele saberá como usar isso da melhor forma possível. Então diz assim, Deus sabe que não adianta conceder-nos coisas que não duram eternamente e por isso deseja proporcionar-nos algo que permanecerá conosco quando morrermos. E que graça é essa que poderemos manter conosco após a nossa morte? É o acúmulo de méritos estritamente ligados à alma, ou seja, o aprimoramento espiritual. O aprimoramento espiritual é o maior tesouro do ser humano. Lindo, vocês não acham? Então, aqui vem uma coisa importante que ele está falando. Olha só, eu vou ler aqui para vocês na página 63, tá ok? Vamos lá. As pessoas ficam envergonhadas ou ofendidas ao serem taxadas de avarentas ou gananciosas. No entanto, a maioria deseja ganhar dinheiro. Sem dúvida, os bens materiais e a saúde são necessários ao ser humano. Os recursos materiais são necessários para que o ser humano possa cuidar do instrumento chamado corpo carnal, conseguir lugar para morar, etc. Portanto, não há nada de errado em obtermos recursos materiais na medida adequada pelos meios lícitos. Errado é valer-se de meios ilícitos para conseguir o que deseja ou ter atitude mental mesquinha, de colocar uma moedinha de 10 ienes na caixa de doação de um templo e esperar um retorno de 100.000 ienes. Se alguém rezar diante do altar com essa intenção trapaceira, será impossível sintonizar com as vibrações espirituais de Deus. Ao ver um homem colocar uma moeda de 10 ienes na caixa de doação de um templo e rezar, pedindo a graça de obter 100.000 ienes, com certeza Deus pensará: que atitude mesquinha! É óbvio que ele não considerará digno um devoto que age desta forma. Deus nos adverte que não devemos cultivar a fé tendo como base a intenção de obter graças materiais. E aqui é muito importante, né? E eu gostaria de aproveitar também a oportunidade de falar a respeito disso. Eu gostaria de falar por alguns instantes agora com você, né, que faz parte da lei básica, a lei áurea da prosperidade. Se você quer realmente atrair a verdadeira riqueza, se você quer entender o segredo da riqueza, entenda que o primeiro segredo é este: dá e receberás. E o dízimo faz parte deste processo de você enriquecer a tua mente. Isso porque tudo que nós possuímos foi dado por Deus. Nada que existe aqui é nosso de verdade. A tua casa, a tua roupa, a tua vida,
teus bens materiais, tudo que você tem foi dado por Deus. E o conceito bíblico do dízimo é justamente você oferecer a Deus a primeira décima parte da colheita. Ou seja, não é a última décima parte. A primeira décima, ou seja, 10%. Né? A décima parte. Mas a primeira parte da colheita você oferece a Deus. Sabemos que Deus, porque seria contraditório, não é? Eu acabei de falar o tempo todo que Deus não é matéria, mas é o sentimento. Lembra, eu não disse que a riqueza material é a materialização da riqueza espiritual. E a riqueza espiritual do dar verdadeiramente, do dar-se verdadeiramente, é justamente essa que amplia o canal por onde flui a provisão infinita, ou seja, amplia o canal da nossa mente. E a gente começa então a tirar aquela sensação de carência que eu não tenho, né? Vocês sabem que quando criança, né, eu fui católico, eu já contei isso aqui para vocês em outra oportunidade, né? A Seitonê é algo tão maravilhosa que ela não tem um ritual de conversão. Então, portanto, nós não temos assim um ritual de conversão porque agora você deixa a tua religião tradicional porque você é Seitonê. Não. Na verdade, na Seitonê, nós aprendemos a valorizar ainda mais a nossa religião tradicional. Agora, há pessoas, sim, que não têm uma religião e ao praticar o ensinamento da Seitonê, tomam-na como sua religião. Mas, por exemplo, dentro dessa minha tradição cristã católica, eu aprendi a ter, por exemplo, a crença, a minha devoção nos santos católicos. Né? E eu mantenho isso daí. A Seitonê não me obrigou a abrir mão disso. Então, ou seja, a Seitonê ela não obriga você a abrir mão da tua crença. Né? E aí vem justamente essa coisa importante. Então, quando eu era criança, ia para a missa, às vezes eu ouvia lá, né? A gente cantava a música: sabe, Senhor, o que tenho é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Quer dizer, é uma oração muito bonita em forma de música, mas parte do princípio que eu tenho pouco. Então, o que eu tenho é pouco, mas eu vou compartilhar. Sim, tem um lado muito bonito disso daí, que é aquela ideia que mesmo sendo pouco, ou seja, mesmo sendo pobre, eu vou doar. Mas a mente que a gente precisa ter é ir além disso, ou seja, esse pode ser até o começo. Se uma pessoa ela não tem a mente do dar, porque ela acha que tem pouco, este é o começo. Mas a gente precisa aprofundar nessa consciência. E quando nós adentramos o mundo da imagem verdadeira, que é o mundo da provisão infinita, nós entendemos que nós não temos pouco. Em uma certa ocasião, eu ouvi um preletor dizendo o seguinte: o pouco que... Não reclame que você não tem nada. Não reclame que você não tem condições, não tem dinheiro para iniciar um novo empreendimento. Porque o pouco que você tem é mais do que Deus tinha quando fez o mundo. E Deus, quando fez o mundo, fez a partir do quê? Deus fez o mundo a partir do nada. Então, ou seja, o pouco, achei muito bacana isso, o pouco que você tem é mais do que Deus tinha quando fez o mundo. Na verdade, está dizendo que você, como filho de Deus, já possui dentro de você a riqueza infinita. Então, pare de se lamentar, mas já que é para doar, sabe, seja generoso. Né? Então, quando você está participando na sua igreja, seja ela na igreja católica, no momento em que você vai passar lá para colocar a sua oferta, seja numa igreja evangélica, né? Seja na hora de pagar o dízimo, seja na Seitonê, quando você for dar o teu envelope de gratidão, quando você for contribuir com a tua missão sagrada, seja generoso, como Deus é generoso com você. Então, na Seitonê, nós não usamos a expressão dízimo, nós usamos a expressão missão sagrada. E o que é a missão sagrada? É através da doação espontânea dos adeptos em forma de gratidão que a gente faz com que esse ensinamento chegue a inúmeros outros países. Por exemplo, o Brasil é responsável pela propagação do ensinamento em toda a América Latina, mais na África Latina, mais Portugal e também Espanha. E veja, de onde que a gente consegue fazer esse trabalho?
através da contribuição da missão sagrada. Então, através desta contribuição que fazemos de forma fervorosa, com muita gratidão a Deus por tantas bênçãos infinitas que recebemos, a gente proporciona a felicidade a inúmeros outros irmãos de conhecerem. Eu tive já a oportunidade de viajar por alguns países. Entre eles, a nossa irmã, o nosso país irmão Angola, da nossa cidade irmã, que é Luanda. Por 2 ocasiões eu tive ali. E é emocionante você atravessar todo o Oceano Atlântico, ir lá para a África e você ver irmãos entoando os mesmos hinos, fazendo as mesmas orações, acreditando naquilo que nós acreditamos. Durante a guerra, que eles tiveram, a guerra civil, a Sitione chegou a ir lá, dar uma primeira assistência. No entanto, ficou extremamente complicado e foi impedido, não se davam mais vistos para que fôssemos para lá. E durante 10 anos, ali ficaram somente eles. E eles contribuindo à missão sagrada, fez com que o movimento ficasse... Eles tinham, na época, era fita cassete só. A fita cassete estragou, eles não sabiam, só tinham algumas músicas que eles sabiam, hinos sagrados que sabiam cantar. Eles criaram novos hinos, com o conteúdo da Seitonoye. E quando eu estive a primeira vez lá, eu fiquei emocionado, a gratidão que eles sentiam e falavam: olha, somos muito gratos ao Brasil, somos muito gratos aos adeptos brasileiros, porque a gente sabe que graças a eles vocês podem vir nos ensinar. E agora lá em Angola foram formados os primeiros preletores. Não é algo emocionante? É a sua contribuição da missão sagrada, não é um mero dinheiro. E se você quer saber mais a respeito da missão sagrada, se você quer se tornar um membro da missão sagrada, então eu vou te passar aqui o endereço para que você... Então você vai mandar um e-mail para missãosagrada@sni.org.br ou você vai ligar no DDD 11 97168 9449, atendimento de segunda a sexta-feira em horário comercial, tá certo? No e-mail não. Então o e-mail repetindo, missãosagrada@sni.org.br, e ali você vai ter as informações. Na Seitonoye nós trabalhamos em forma de categorias. Então, ou seja, não é exigido que você dê uma porcentagem logo de cara. Por que categorias? Para que, na medida que você vai despertando o seu sentimento de gratidão por tudo quanto você recebe ao estudar, praticar e conhecer, viver este ensinamento, e a sua vida se transforma, não há como não se transformar. Então você vai ampliando a sua consciência e você vai mudando de categoria até chegar à categoria de missão sagrada, que é benemérito dízimo. Aí você chega aos 10%. Justamente para que possamos encontrar essa consciência de que eu não estou barganhando com Deus. Mas é fato que esse sentimento de amor e gratidão e desejo de ver seu irmão sendo salvo pelo mesmo ensinamento que salvou a tua vida e tua família, faz com que você sintoniza com as ondas espirituais da riqueza infinita de Deus. Entendeu? Então, olha, talvez você esteja escutando aí ao fundo a propaganda, faz parte, eu estou transmitindo de minha casa esta reunião, peço que vocês foquem somente em mim, tá bem? Então diz, Deus nos adverte que não devemos cultivar a fé tendo como base a intenção de obter graças materiais. Talvez alguém pergunte, então o certo é viver pobre? Obviamente a resposta é não. A pobreza não é um estado natural do ser humano, por isso o homem não deve buscar a vida de pobreza. Deus é fonte de riqueza e o homem, sendo filho de Deus, é próspero por natureza. Em outras palavras, na imagem verdadeira, o ser humano é dotado de riqueza infinita. Não é certo manifestar o aspecto de pobreza, porque isso significa estar projetando a sombra de uma atitude mental que não está em conformidade com a imagem verdadeira. Com exceção de pessoas de alma pura, como São Francisco de Assis, as que vivem na pobreza, geralmente, não está dizendo que sempre, possuem tendência gananciosa. Muitos dos pobres são mesquinhos e justamente por isso permanecem na pobreza.
Quando a pessoa manifesta em atos a postura mental de realizar útil aos outros, surgem naturalmente recursos necessários para essa finalidade. Portanto, mesmo que alguém perca o emprego, logo encontrará outro se tiver essa disposição mental. Existem muitas oportunidades de trabalho, mas faltam empregos para as pessoas que se recusam a trabalhar se não for aceita a pretensão salarial. Então é muito importante esse tipo de sentimento. Deus me deu uma oportunidade maravilhosa de viver cercado por pessoas que são verdadeiramente meus mestres, professores para mim. E entre esses eu gostaria, por exemplo, de citar a generosidade de uma pessoa que primeiro eu aprendi a chamá-lo de amigo e depois a chamá-lo de irmão. E por que até não dizer de pai? Estou falando do meu querido amigo, meu querido irmão, o preletor Plínio Yoshio Suginoshita. Tive a oportunidade de conviver com ele assim, seguidamente, direto, quase todos os dias durante 5 anos. E o preletor Plínio Suginoshita ensinou-me de forma prática o que é ser generoso. E dentro deste ser generoso, o que é você materializar a verdadeira riqueza. E quando você precisa ou você deseja algo, aquilo, e você dedica amor ao próximo, aquilo acaba se concretizando. Então, eu estava lá trabalhando na Associação Fraternidade como presidente nacional dessa associação, uma associação maravilhosa que orienta homens. A especialidade da Associação Fraternidade é orientar homens, independente da idade. Aprendi muito com os amigos da Associação Fraternidade, tanto quanto havia aprendido na Associação dos Jovens nos quase 30 anos que ali atuei. Mas dentro da Associação Fraternidade eu aprendi essa palavra mesmo, o sentido verdadeiro da fraternidade. Em vários momentos, não só de amparo espiritual, de amparo de um ombro amigo, mas amparo também de generosidade, de bondade. Certa ocasião, o preletor Plínio Suginoshita chega para mim e fala assim: Carlos, é o seguinte, você está fazendo um trabalho aqui na fraternidade, mas eu acho que você pode aperfeiçoar-se ainda mais e poderá contribuir ainda mais para a felicidade dos homens da Seichonoye, daqueles que ainda vão conhecer a Seichonoye, se você ampliar os teus horizontes enquanto gestor. E aí ele me ofereceu para participar de um curso. Eu não fazia ideia a natureza desse curso que ele estava me indicando. É um curso com o professor Oscar Motomura, especializado em soluções impossíveis. É uma baita de uma estrutura de formação, de treinamento para gestores de todas as amplitudes, para vocês terem uma ideia. E ele me proporcionou o curso para fazer durante 5 dias no Amanaki. Olha, abrindo um parênteses, só para vocês terem uma ideia, era um momento em que as coisas financeiramente para mim, para minha família, estavam em fase de desafio. Mas você dedicando amor ao próximo, trabalhando sem esperar recompensa, mas fazendo aquilo que está dentro do teu coração, de servir, de ser útil às pessoas. Olha só o que aconteceu. Ele me proporcionou, eu fui fazer o curso em 5 dias. O valor na época deste curso era superior a R$12.000. Veja, a generosidade do preletor Plínio em me oferecer algo que eu poderia ser ainda mais útil às pessoas. E ali fui e aprendi. E lá, eu tinha gestores, diretores, presidentes de diversas multinacionais, empresas grandes, não vou citar aqui, mas do governo também, governo estadual, governo municipal, do governo, do poder judiciário, do poder legislativo, digamos assim, autogestores, Então, a alta cúpulas ali participando e eu no meio deles, o único religioso ali. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando ele estava falando a respeito da verdadeiro objetivo da empresa. E aí ele perguntou para as pessoas qual que era o verdadeiro propósito, qual era a missão de uma empresa. E aí o
pessoal falando, isso, aquilo, mas alguns falaram, ora, trazer dividendo para os seus acionistas. E ele disse que não. Que a essência, o objetivo de uma empresa é trazer benefício e felicidade às pessoas. E aí um cidadão que estava lá, um gestor, ele era diretor financeiro de uma grande empresa, e ele falou, pera lá, você está me dizendo que o objetivo da minha empresa não é ganhar dinheiro? Ele falou, sim, não, mas eu não concordo com isso. Mas quem foi que te mandou aqui? Ora, foi o diretor-presidente. E por que o diretor-presidente mandaria você aqui para fazer um curso se isso não trouxesse retorno? Ou seja, o professor Oscar Motomura também é um estudioso da Seichonoye. Ele aplica ali, além dos seus conhecimentos vastos, na área da psicologia, na área da administração mais avançada que existe à disposição em nível mundial. Ele também aplica o princípio básico que eu estou explicando aqui para vocês. Eu achei que era legal dividir essa experiência com vocês. Pois bem, vamos lá indo para a nossa conclusão do que a gente está falando aqui. Tudo isso que estou dizendo, então, está falando de fé. Né? Então, de que maneira você pode buscar a verdadeira riqueza usando a fé? A fé move montanhas. Aquela frase inicial, ou então os meus dizeres iniciais da nossa reunião, eu me inspirei aqui nesses dois livros, Convite à Felicidade, volume 1. Aliás, esse daqui é o volume 1 e esse daqui o volume 2. E por que eu me inspirei neles? Porque o professor Masaru Taniguchi cita ele diversas vezes no Abrindo o Canal da Provisão Infinita. E no Convite à Felicidade diz que a fé move até montanhas. A autoconfiança não poderá manifestar plenamente o seu poder enquanto permanecer como uma força individual. Ela adquire energia para mover montanhas somente quando unida à grandiosa força de Deus e transformada em fé. Jesus expressou a verdade quando disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e ele passará. A fé inabalável é o melhor meio para alcançar o verdadeiro êxito. Na jornada da vida, o homem segue carregando dentro de sua mente tanto o êxito quanto o fracasso. Enquanto ele pensar que o êxito e o fracasso vêm de fora e viver em função do exterior, terá sucessivos fracassos, pois esta visão de vida é errada. O homem se tornou senhor de si mesmo. O homem se torna senhor de si mesmo quando compreende que o mundo exterior é reflexo da sua mente. Quem reconhece a presença de Deus em seu interior e segue impelido pela sua força infinita, jamais conhece o fracasso. Então, meu amigo, pare de se lamentar se a situação parece estar difícil para você nesse momento. Se você perdeu o emprego, se a sua empresa aparentemente foi à falência, não chore mais, não se lamente, levante. Nós somos brasileiros, não somos? Não tem aquele dito que fala, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Porque você, como filho de Deus, está destinado ao sucesso e não ao fracasso. O fracasso e o sucesso, como entendemos aqui, ele não vem de fora não, ele não vem de lá. Não vem daqui, não vem do outro lado, não vem de cima. Ele vem daqui. Sucesso e fracasso vem daqui. Então, a partir de agora, expulse de dentro de você o conceito, a ideia do fracasso. E faça manifestar o homem, a mulher de sucesso que você é, o jovem de sucesso que você é. Eu já comentei aqui em outros vídeos que mesmo em meio a essa pandemia, minha família vem vivendo a experiência de essa provisão infinita. Meu filho Luiz Felipe conseguiu um emprego, a empresa dele, do Gustavo, na área de marketing digital, está indo de vento em popa. Minha filha não conseguia estágio de forma alguma nesse período todo para fazer estágio na área de engenharia, já que há muita concorrência aqui, mas ela firmou a oração. Por várias vezes eu me emociono vendo eles praticando a meditação Shinsokan, lendo a Sutra de Gratidão aos Antepassados, contribuem com a missão sagrada.
E justamente no auge daquilo que é dito da pandemia, da crise econômica, ela consegue um bom estágio numa grande obra que está trazendo grandes experiências para a futura vida profissional dela. Então tudo está dentro da mente. Então pare de se lamentar, pare de reclamar, pare de criticar, mude a sua postura mental, né? Seja mais generoso. Nesse período em que você não sabe ainda o que fazer, faça suas orações, mas seja útil para as pessoas. Isso, seja útil para as pessoas. Faça alguma coisa de diferente, né? De diferente que eu estou falando. Talvez você está na hora de repensar se não é o momento de você buscar uma nova área de atuação. Em meio à crise, enquanto muitas pessoas estão perdendo emprego, tem outros que estão conseguindo colocações boas no mercado. Enquanto muitas empresas estão falindo, outras estão surgindo. Então veja como que é. Então não é a crise. Crise é uma oportunidade. Nós estamos tendo uma oportunidade gigantesca diante de todos nós aqui. E a gente precisa justamente trabalhar isso. Diz aqui, se você recorrer apenas à sua inteligência cerebral, na página 101, quando precisar de algo, será difícil ter boas ideias para obtê-lo. Vamos supor que você queira adquirir uma casa. Se ficar apenas imaginando com sua inteligência cerebral, onde poderá encontrar uma casa do tipo que você deseja, não terá a menor ideia de como localizá-la. Mas Deus sabe exatamente onde se encontra a casa adequada a você. Por isso, se você sintonizar com Deus, captar a transmissão da sabedoria proveniente dele e seguir a orientação divina, com certeza sucederão fatos que o conduzirão naturalmente para o lado que se encontra a casa ideal. Mesmo que desejemos obter um bom emprego, dificilmente o conseguiremos se ficarmos parados, apenas esperando uma oportunidade. Mas se orarmos com sinceridade, a nossa vida tomará um rumo que nos possibilitará encontrar naturalmente um bom emprego ou um meio de aumentar a renda. Existem muitos casos que comprovem isso. Então, dessa maneira, né, acreditando verdadeiramente e sabendo que aquilo que eu disse, na verdade, não é apenas o que está aqui no meu intelecto, mas é aquilo que eu vivo no meu cotidiano, eu gostaria então de encerrar esta parte da nossa reunião, porque em instantes nós iremos trabalhar ou iremos voltar com Pergunte ao Preletor. Entenda, você é filho de Deus. Você nasceu para ser feliz, nasceu para manifestar a provisão infinita de Deus. Muito obrigado, até instantes. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Estamos agora no quadro Perguntas e Respostas. Então vamos lá. A pergunta de Maria Diva. Devemos meditar para melhorar a mente? Olha só, Maria Diva, aqui é uma pergunta muito direta e a gente deve tomar cuidado. Meditar, no caso da Seichoneia, que é a prática da meditação Shinsokan, não visa melhorar a mente ou visa melhorar a situação. Ao contrário, praticar a meditação Shinsokan visa, então, ou seja, na Seichoneia nós meditamos, praticamos a meditação Shinsokan para que a nossa mente sintonize-se com a mente do Pai, com a mente de Deus, e que a gente se veja neste mundo da imagem verdadeira. Por isso diz, neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos e entrou no mundo da imagem verdadeira, o mundo sublime da criação divina. Aqui é onde estou, assim mesmo como é o mundo da imagem verdadeira. Por quê? O mundo da imagem verdadeira, o céu, o paraíso, ele não é um lugar distante acima das nuvens. O mundo da imagem verdadeira, ele está aqui e agora. Mas nós não podemos captar através dos 5 sentidos, nem do 6º sentido também. Por isso fechamos os olhos mentais, os olhos físicos e abrimos os olhos espirituais. Mas não os olhos espirituais, como eu disse lá no começo do mundo espiritual, do 6º sentido. Mas abrimos os olhos da imagem verdadeira, que é justamente, então, onde tudo já é perfeito. Não existe mente a ser melhorada, não existe doença a ser curada, não existe riqueza, pobreza a ser superada, não existe desarmonia a ser vencida.
o que existe, ou o mal a ser vencido. O que existe é unicamente Deus e a imagem verdadeira. Ou seja, é unicamente Deus e o que vem de Deus, tudo é bem. É o bem absoluto. Então é para isso que praticamos a meditação Shinsokan. Na medida que a gente vai praticando cada vez mais a meditação Shinsokan, a gente consegue então fazer com que a mente se sintoniza com a mente de Deus. E se você que está assistindo a gente agora nesse programa está aqui me acompanhando, então eu gostaria de fazer um convite para você. Todas as segundas-feiras nós temos o estudo e a prática da meditação Shinsokan com meu irmãozinho do coração, o preletor João Ricardo, de Brasília. Então, há anos ele faz esta reunião que, quando era permitido, a gente estava realizando as atividades presenciais, chegava aí uma média até de 300 pessoas, mas que depois, antes mesmo do início da pandemia, já entendemos que aquilo era algo tão maravilhoso que foi autorizado pela Seichoné do Brasil ele fazer isso transmitindo pela internet e se expandiu e agora se torna uma ferramenta maravilhosa. Então, todas as segundas-feiras você tem, né, o estudo e a prática da meditação Shinsokan com o preletor João Ricardo, meu amigo, né, o qual gostaria de mandar-lhe um grande abraço a ele e a sua linda família. Então vamos para a próxima pergunta. A pergunta é da Simone. Meu nome é Simone, tenho 38 anos, sou casada há 9 anos, 15 anos juntos. E temos um filho de 4 anos. Somos católicos e somente eu sou adepta da Seichoné há alguns anos. E meu marido é maravilhoso. Ela coloca entre parênteses, não aceita que eu siga a Seichoné. Mas no ano passado voltei aos poucos praticar o ensinamento e ele viu a minha transformação e começou a aceitar que eu seja adepta. Isso gera conflito entre nós, pois ele não quer seguir o ensinamento maravilhoso. A pergunta agora, existe algum preletor ou preletora da Seichoné que sejam casados e que não pratiquem a mesma fé ou são de religiões diferentes? Se sim, como agir para que não seja um problema? Bom, Simone, na verdade, na Seichoné tem muitos casais preletores, divulgadores, adeptos, cujo cônjuge não frequenta a Seichoné. Mas isso de forma alguma é impedimento para que este casal viva em perfeita harmonia, tá certo? Então, o que ensina a Seichoné? Ela ensina que o casal é um só. Então, primeira coisa, Simone, nunca tente impor ao seu marido o ensinamento da Seichoné. Mas preletor, né, agora eu estou divagando, tá? Não sei se esse é o seu caso. Mas preletor, na Seichoné nós aprendemos que a palavra tem força criadora e meu marido é negativo, ele fica falando coisas negativas, eu fico preocupada, eu quero falar para ele, olha, não fala coisas negativas. Olha só, Simone, ninguém gosta de ser corrigido. Né? Ninguém gosta de ser advertido. Então, como que nós fazemos na Seichoné? Um preletor, muitos anos atrás, japonês, veio do Japão fazer um curso para preletores e perguntou então lá para centenas de preletores que estavam ali presentes, se alguém perguntasse, alguém que não conhecesse a Seichoné perguntasse o que é Seichoné, como deveríamos responder? E as respostas foram variadas, lá do Progredir Infinito, o ensinamento de amor, né? Várias foram as respostas. Mas depois de pacientemente ele ouvir várias destas, ele respondeu, todas estão certas, mas o meio mais eficiente, mais eficaz de explicar para uma pessoa, quando nos pergunta o que é Seichoné, é você responder desta forma, Seichoné sou eu. Opa, olha só, Seichoné sou eu. E aí pode acontecer duas coisas, minha amiga e todos vocês que estão acompanhando essa nossa reunião virtual. A pessoa vai pedir o endereço onde fica Seichoné, para nunca passar nem em frente. Ou então ela vai falar, é mesmo? Este é teu segredo? Como que eu faço para participar? Então, ou seja, a melhor forma de mostrarmos às pessoas o que é Seichoné é nós vivermos a Seichoné, nós praticarmos a Seichoné. Cuidado, nunca aponte um dedo. Porque a natureza é tão sábia que para você apontar um dedo, olha que interessante, você aponta um dedo para outro e tem outros 3, apontando para você mesmo.
Então, ou seja, se é para apontar o dedo, que seja para elogiar, né? Então, você mesma disse que você começou a praticar e o seu marido, ele viu a mudança em você e começou a melhorar, mas você está querendo que ele se transforme também em Seichonoye. Então, se você agir naturalmente, vocês vão viver um lar Seichonoye, ainda que cada um siga caminhos diferentes. É assim que nós praticamos, né, a Seichonoye. Eu recomendo a você um livro maravilhoso, né, que eu acho que vai te ajudar bastante. Na verdade, vou te citar 2. A Verdade da Vida, volume 7, que é a vida cotidiana. E vou também te indicar o Guia para uma Vida Feliz. Guia para uma Vida Feliz. E aproveitando aqui, né, então, para a Maria Diva, que falou sobre meditar, eu gostaria de indicar 2 livros também para você. O primeiro é Meditação Shinsokan é Maravilhosa. Meditação Shinsokan é Maravilhosa. E a outra é A Verdade da Vida, volume 8. O 7 da Verdade da Vida fala sobre a vida cotidiana, que eu indiquei para a Simone, e o 8 fala sobre a meditação Shinsokan, que estou indicando então aqui para a Maria Diva. Se você tem alguma pergunta a fazer, né, se você ficou alguma dúvida, você quer entender um pouco melhor, você poderá mandar então as suas perguntas para pergunte ao preletor@sni.org.br. E se você quer, na verdade, fazer uma orientação pessoal, você está passando por uma situação e que você gostaria de ter uma orientação mais específica, você poderá mandar um e-mail para orientacal, que é orientação@sn.org.br. Orientação sem cedilha e sem o tio, tá ok? E você que se interessou aí nas nossas reuniões até agora, vou te indicar para você acessar a livraria virtual da Seichonoye, que é o endereço www.livrariasn.org.br www.livrariasn.org.br. E antes de entrarmos na oração, eu gostaria de pedir a você, que ficou até agora, que não esqueça de curtir essa atividade, essa reunião, pois isso vai nos ajudar a impulsioná-la ainda mais e outras pessoas, mesmo depois que nós acabarmos, poderão ter acesso a ela, de alguma forma receberão. Então, deixa lá o seu like também. Se não fez a inscrição, já faça a inscrição agora também, tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. Para a conclusão da nossa reunião, e eu vou usar hoje para nossa oração esse livro maravilhoso, Minhas Orações, um livro repleto de orações para todo tipo que você imaginar, né? Então, não sei se você vai conseguir ver aqui, mas só para que tenha uma ideia, eu vou tentar mostrar para você o índice. Olha só, né? Vamos lá ver se você consegue ver. Então, aqui a quantidade de orações, olha, que tem aqui. Então, só para ter uma ideia, já que tem a ver aí talvez com o tema que abordamos hoje, o último, que é o capítulo 5, fala sobre a vida familiar, tem aqui, ao procurar moradia, ao findar o mês, para solucionar triângulo amoroso, ao tomar refeições, para escolher a escola adequada do filho, para abençoar a família, para que o inquilino desocupe a casa, para desfazer a desarmonia, para encontrar objetos, para encontrar a alma gêmea. E no capítulo 4, a vida social, diz, para prosperar, para eleger bons candidatos, para conseguir emprego melhor, pela paz perpétua, para que o devedor pague a dívida, para conseguir emprego, para ser benquisto, ao iniciar o trabalho, para facilitar o trabalho, ao findar a jornada de trabalho, quando se cansar no trabalho, para aumentar a produtividade, ao sair do trabalho, durante o trajeto para o trabalho, pela prosperidade da empresa, oração coletiva de amor à humanidade. Só para vocês terem uma ideia, né, o quanto é maravilhoso. Eu escolhi para encerrar aqui a oração para receber a provisão infinita na página 152. Eu vou pedir para que você fique em posição de oração, por favor, enquanto eu faço essa oração lendo-a para você. Feche os olhos, por favor. Estamos sempre recebendo a provisão infinita. Entretanto, muitos não conhecem esse fato. Você está cercado de infinitas dádivas. De manhã ao acordar, enumere-as. Não lamente, pensando que não possui riqueza infinita.
Se parece que não tem riqueza infinita, é porque você a delimita vendo-a sob um ângulo só. A provisão infinita possui infinitas facetas, infinitas formas. É preciso que você também não se delimite. Expanda-se infinitamente, de infinitas formas, orando como segue. Como eu ofereço dízimo a Deus, tudo que penso, digo e faço é abençoado por Deus e se concretiza. Porque ofereço contribuição a Deus, Ele de tudo me provê abundantemente. Deus revelou boas novas para salvar a humanidade. E eu ofereço a 10ª parte do meu ganho, do meu tempo, do meu trabalho e da minha capacidade para divulgar essas boas novas. Por isso, prospero infinitamente. Através do dízimo, ligo-me diretamente a Deus, que é fonte de todas as riquezas e felicidades. Este é o segredo para ser provido abundantemente. Em todos os aspectos da minha vida, como ofereço contribuição cada vez maior, Deus me recompensa cada vez mais abundantemente. Obrigado, Deus. Deus, que é fonte de toda provisão ou riqueza, está sempre me concedendo abundantemente riqueza. Como herdeiro da riqueza de Deus, sou dotado de ricas qualidades naturais para receber abundantemente as dádivas de Deus. Sendo Deus próspero, eu, seu herdeiro, também sou próspero. A riqueza de Deus jamais se esgota. Logo, minha riqueza também jamais se esgota. Em tudo o que faço, dedico-me integralmente, pois sei que sou suprido infinitamente por Deus. Dedico-me a Deus, e Ele me recompensa. A provisão das deslumbrantes riquezas que ecoam pelo caudaloso rio da vida de Deus flui ininterruptamente para o meu interior, e eu a recebo com grande amor e gratidão. Obrigado, obrigado, obrigado. Muito obrigado, você, minha amiga, meu amigo, que ficou até esse momento. Então, Deus abençoe vocês abundantemente, que sejam infinitamente felizes, prósperos, saudáveis, harmoniosos. Enfim, que manifeste sempre a grandeza das qualidades do Filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Confesso, nunca teve um sabor tão especial ter em mãos um livro da Seichonoye. É a obra de receitas delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ele surgiu do sonho de unir em um mesmo volume a praticidade de um livro de receitas, a doutrina da Seichonoye sobre o ato sagrado da refeição e o aval técnico de nutricionistas sobre a alimentação saudável. O resultado foi além das expectativas. Isso porque pudemos contar com a gentil colaboração de várias pessoas de todo o Brasil que nos enviaram receitas deliciosas, ricamente diversificadas e com um toque a mais. Todas pertencem às ricas memórias de cardápios preparados e desfrutados em família. Dá uma olhada nessas maravilhas da gastronomia caprichosamente ilustradas em um acabamento literalmente de dar água na boca. Bolos, yakisoba, risotos, shimeji, soufflés, bobó, pudins, pães, frutas e legumes com toques especiais, variados tipos de arroz e macarrão e mais uma enorme variedade de pratos vão enriquecer o seu cardápio diário e alegrar o dia a dia do seu lar, desde o preparo até o momento das refeições. Cada capítulo é aberto por um texto doutrinário de nossos maravilhosos preletores ou preletoras que possuem formação na área de nutrição. Iniciando com a revelação divina, a refeição da Seichonoye, os capítulos são abertos com orientações sobre a postura mental correta ao preparar e ao ingerir a refeição, a importância de alimentação em família, por que indicamos o não consumo de carne e a razão pela qual o ato de se alimentar tem grande impacto para a paz mundial. Vale ressaltar que o livro traz receitas de carne apenas de peixe e que a maioria delas é vegetariana, em consonância com o incentivo que a Seichonoye vem fazendo ao não consumo de carne,
por razões relacionadas ao desmatamento, à fome e à emissão de gases do efeito estufa, entre outras. Eis um livro que vai fazer o maior sucesso em família e entre amigos. Delícias de dar água na boca. A cultura de uma alimentação baseada no modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Nunca teve um sabor tão especial. Ter em mãos um livro da Seitonoye. Acesse o nosso site www.sni.org.br em nossa loja virtual ou pelo telefone fixo 0800 770 2600 ou de celular para 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado e bom apetite!